Olá pessoal, Overtrading na área, curso gratuito de trading esportivo. Bom, estamos aqui com mais um vídeo de operações ao vivo e o jogo ou a partida que nós vamos fazer agora é a partida entre Barcelona e Sporting Gijón pela primeira divisão do Campeonato Espanhol. Então, pela análise que a gente já fez, tá? O Barcelona ele está em primeiro, né, no campeonato. Na verdade, nesse momento ele não está em primeiro porque o Atlético de Madrid está ganhando o jogo, tá? Ou já ganhou o jogo e ele precisa ganhar. Então o Barcelona a gente sabe que ele é um time que ele é muito ofensivo, principalmente em casa. Então ele está disputando o campeonato contra Atlético de Madrid e Real Madrid, que são os times que estão mais próximos dele na classificação. E ele é super favorito para este jogo. Super favorito, então, como você pode verificar, aqui a odds dele, da vitória dele está 1.05, né? Então, ele tem aqui, de acordo com a Betfair, 95% de probabilidade de ganhar esse jogo. Mas o que interessa para nós aqui, pessoal, do que nós vamos tratar nessa operação, já feita a análise, já sabendo de que o Barcelona é um time que tem tendência de over, ou seja, tendência a marcar muitos gols, que este jogo é um jogo com tendência de over também. O Barcelona vai tentar fazer um bom jogo diante da sua torcida, vai tentar ganhar de goleada, embora talvez não seja fácil para ele. Mas eu creio que o Barcelona vai corresponder muito bem. Então, o que interessa para nós aqui hoje, agora nesse momento, neste vídeo, é o mercado de gols, tá? A gente já tratou de uma operação de back ao favorito, que foi no jogo do Atlético de Madrid. Agora vamos fazer uma operação no mercado de gols em over, tá? Que a gente chama de over ao x.5. Por que x.5? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos explicar algumas coisas aqui. Então, meus queridos, a gente tem... Deixa eu só arrumar aqui para ficar mais organizadinho um pouco. Na Betfair, a favor do tempo, tá? Então, na Betfair ou em qualquer bolsa esportiva, tá, a gente tem alguns tipos de operações em que a gente vai denominar de forma diferente, tá? Então, nós temos operações que nós chamamos de contra o tempo, ou mercado contra o tempo, e mercado a favor do tempo, tá certo? Então, quais são exemplos de mercados ou de operações contra o tempo? Over x.5 contra o empate, são exemplos. O que é o over x.5? Esse x significa qualquer valor. Pode ser over 0.5, ou seja, pelo menos um gol, over 1,5, ou seja, no mínimo 2 gols, over 2 gols, né? Over 3,5, 4,5, enfim. Tá? Por que a gente chama de contra o tempo? Deixa eu só clicar aqui. Se você tiver na Betfair, se você clicar aqui em mercado de gols, ele vai abrir só o mercado de gols e vai deixar todos os outros mercados sem estar sendo visualizado, tá? Então, voltando para cá. Por que é chamado de mercado contra o tempo? Por exemplo, se você fizer uma operação no over 1.5, comprar essa probabilidade, você vai estar comprando uma probabilidade de acordo com sua análise de que este jogo ele vai ocorrer no mínimo 2 gols. Ou que pelo menos vai ocorrer um gol ali no primeiro tempo para que você possa fechar a operação com lucro, beleza? Porque essa é a intenção. Tá? Nem sempre a intenção do over 1,5, por exemplo, eu tenho que esperar sair os 2 gols. Não. Se sair um gol e você estiver no lucro, você pode fechar. Tá certo? Mas o seguinte, por que é chamado de mercado contra o tempo? A partir do momento que o jogo começa a rolar e não sai gol, ou seja, fica 0-0, à medida que o tempo passa, o seu lucro diminui, ou o seu prejuízo ele aumenta. Então,
o seu lucro ele está contra o tempo, por isso a gente chama de mercado contra o tempo. Então, se você colocou lá, esse jogo vai ter 2 gols, eu vou comprar a probabilidade do over 1,5. Acabou o primeiro tempo, por exemplo, está 0-0, você vai estar perdendo. E à medida que o tempo for passando, o seu prejuízo aumenta. Por isso que a gente chama de mercado contra o tempo. A mesma coisa é o contra o empate. Tá? Se você fez uma operação lei ao empate ou contra o empate e o jogo simplesmente não sai gol, continua 0-0, ou seja, continua empate, à medida que o tempo passa e não sai gol, você está tendo prejuízo. O seu prejuízo ele vai aumentando. Beleza? Então, por isso a gente chama de mercado contra o tempo. E há o mercado a favor do tempo, que é o under x.5. Tá? Como eu já falei, esse x.5 ele pode ser tipo under 1.5 ou under 2.5. Quando você vê assim, ó, o 1.5 significa under, tá? E geralmente também quando você vê assim uma arroba over.5 é over, né? Ou até mesmo um O, né? 1.5, tá bom? Pode confundir com 0, né? Mas é um O. Beleza? Então os traders usam esse tipo de nomenclatura para poder facilitar. Então, o under pode ser under x.5, pode ser qualquer um, 1.5, 2.5, 3,5, etc. Tá certo? No under x.5, vamos supor que você fez uma análise de um determinado jogo e verificou que este jogo ele tem uma tendência de under, ou seja, tem uma tendência a poucos gols, os times são rivais. Os times não vão se abrir facilmente um para o outro, eles vão ficar com medo um do outro, vão respeitar demais, ou eles, sei lá, são times ruins mesmo e o ataque é horrível, tá? Mas a defesa é boa. Enfim, o jogo, de acordo com a sua análise, ele tem uma tendência de under. E aí você comprou lá a probabilidade do under 3.5. À medida que o tempo for passando e não sair gols, o seu lucro ele vai aumentando, afinal de contas não está ocorrendo gol, beleza? Então, à medida que o tempo passa, o seu lucro aumenta. Por isso é chamado de mercado a favor do tempo. Então, meus amigos, entendam estes 2 tipos de conceitos de mercado ou operação contra o tempo, mercado ou operação a favor do tempo. O que nós vamos fazer agora, hoje, neste momento, no jogo do Barcelona, é operação contra o tempo. Então, hoje, eu vou até apagar isso aqui. Não, vou deixar. Hoje, o que nós vamos fazer é uma operação contra o tempo no over x.5. Agora vamos lá para o jogo do Barcelona, olhar as probabilidades do mercado de gols. Ok, temos aqui, né, eu cliquei aqui em mercado de gols, abriu aqui, tá certo? Como o Barcelona é um time muito ofensivo e a possibilidade de ele fazer gols é muito grande, então as odds elas estão ridiculamente baixas, né? Então aqui, ó, o over 1,5 ou mais de 1,5 está 1.04. O mais de meio gol, por enquanto aqui o jogo vai começar daqui a alguns minutos e nem tem cotação, tá? Ou seja, a gente sabe que o Barcelona, para ele fazer um gol nesse jogo vai ser muito fácil, tá? Não que seja 100% de certeza, porque no trading esportivo não há, por exemplo, eu não tenho, a gente faz análise, mas eu não posso dizer, não, eu tenho certeza, tá, que vai haver 2 gols. Porque se eu tivesse certeza, meus amigos, que houvesse 2 gols, certeza mesmo, eu venderia minha casa e colocaria tudo no over 1,5, tá? Mas a gente nunca tem certeza absoluta, é por isso que existe a chamada gestão de banca, do qual nós vamos tratar em vídeos futuros também, tá bom? Que é uma parte muito importante do trading esportivo, é a gestão de sua banca, de suas operações. O over 2,5 ele está 1.15, já aumentou um pouquinho. E o over 3,5, mais de 3.5 gols, 1.38. Então ele já está pagando aqui 38%. Olha, eu acredito no over 3,5. Eu acredito que no, pelo menos 3 gols o Barcelona faça no Sporting Gijón. Embora eu não seja obrigado a operar, aliás, a esperar sair os 4 gols. A gente pode, por exemplo, saiu 2 gols rapidamente, apareceu lucro, eu posso encerrar minha operação. Tá certo? No entanto, meus amigos, um exemplo, vamos supor que você tenha lá, deixa eu apagar isso aqui.
Vamos supor que você tenha lá na sua banca, você tenha $1.000 na sua banca, tá? 1.000 USD. E você quer investir no máximo 10% desse valor, que será o quê? Será $100, né? Que é os 10%, tá bom? Então, vamos supor que você queira investir no máximo $100. Você vai pegar os $100 e botar tudo de uma vez só no over 3.000, por exemplo? Se você quiser, você pode fazer isso, tá? Mas o ideal não é. Geralmente, o que os traders eles utilizam, a forma que eles utilizam para operar no mercado de gols, em over ou no mercado contra o tempo, é fazer operações em que ele pega o montante que ele vai operar, o montante total, e ele faz investimentos aos poucos, faz algumas entradas, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira colocar metade desse valor aqui, então eu vou pegar 5%, então eu faço uma entrada, que a gente chama de entrada pré-live, eu vou colocar 50 USD, tá certo? E aí eu vou dividir, vou programar, ou vou deixar esperando ali mais 5 entradas de 10 USD, totalizando o que? Os 100 USD, os $100. Ou se eu quiser, eu posso colocar, por exemplo, 2 entradas de 25, ok? Então eu faço uma entrada pré-live de $50 e programo outras entradas de acordo com o montante total que eu quero investir. Então, o método contra o tempo, ele é feito desta forma. Você não pega o valor todo que você quer investir. Eu quero investir $200, eu quero investir $20, né? Eu quero investir 10. Você não vai pegar os 10 e botar de uma vez. Você divide, pega 5 e depois prepara os outros 5 mais para frente. Por quê? Pelo seguinte fato, à medida que o tempo passa e não sai gol, a odds do over, do x.5, pode ser 2,5, 3,5, enfim, ela sobe. Tá? E se você fizer uma entrada ali, você vai ter uma rentabilidade maior, tá certo? Então, o método de over, ele é feito desta forma. Você faz uma entrada pré-live ou, se quiser, pode esperar também, né? Há uma outra opção que, por exemplo, se eu acho que esse jogo aqui, não, é arriscado entrar no over 3,5, quero entrar no over 2,5, mas essa odd aqui, ela está muito pequena, ela está pagando só 15%. O que eu posso fazer também? Eu posso esperar o jogo começar e esperar esta cotação aqui subir, ela aumentar, para ela me dar uma rentabilidade maior. Só que se sair gol, ela vai cair, e aí vai ficar mais difícil para mim entrar. Eu posso simplesmente esperar, pensar da seguinte forma, não, eu vou esperar até os 25 minutos. Se sair gol, eu simplesmente não entro. Tá? Se ainda estiver 0-0, esta cotação aqui, esta cotação ela já vai ter subido mais, então vai me dar uma rentabilidade maior, aí eu faço a entrada. Meus amigos, isso é trading, tá? Você não é obrigado a fazer entrada pré-live, você não é obrigado a apostar. Você pode esperar, tá certo? Você tem esta opção. Um dos princípios do trading em qualquer tipo de mercado financeiro é simplesmente você trabalhar com a tendência. Se esse jogo ele tem a tendência de gols, por exemplo, eu vou entrar no under 1,5 nesse jogo, eu não vou entrar, apesar de que a odd está absurdamente alta, mas pouquíssimo provável que vai ocorrer apenas 2 gols ou menos, ou apenas um gol na verdade nesse jogo, ok? Então é por isso que eles estão pagando um valor muito alto aqui, porque o risco é muito grande. Como eu já tratei em vídeos anteriores, quanto maior a cotação, maior o risco, maior o lucro, mas maior o risco e vice-versa, tá certo? Então o trader, ele pode simplesmente esperar. Por exemplo, vamos supor que você queira vender um carro, né? Não, vamos colocar uma coisa mais simples aqui. Qualquer coisa, você quer vender, por exemplo, um videogame e você quer vender ele por R$500. Só que você não está apertado por dinheiro, você simplesmente não quer mais aquele videogame. E quando aparecer alguém que lhe pague os R$500, você vai vender. Enquanto não aparecer, você simplesmente não vende. Se aparecer alguém e falar, eu te dou 350. Não, vou esperar alguém me oferecer 500. Aqui é a mesma coisa. Se você quiser, você não é obrigado a comprar
Você quer entrar no over 2,5, você não é obrigado a comprar ela agora, só pode esperar ela subir, tá? No entanto, para este jogo do Barcelona, é perigoso você esperar, porque o Barcelona provavelmente vai fazer gols no primeiro tempo. Uma outra opção também é o mercado de gols na primeira parte, que você pode, se você acha ou pensa, por exemplo, que vai ocorrer 2 gols no primeiro tempo, você pode ir no over 1,5 no primeiro tempo, né? Que está logo aqui embaixo, ó. Opa, aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, golos, né, que está em português de Portugal. Na primeira parte, 2.5, 0.5 e 1.5. Então, você pode clicar aqui, ele vai lhe redirecionar para uma outra página e lá você pode operar no mercado contra o tempo em over no primeiro tempo. É muito difícil eu fazer esse tipo de operação porque eu acho um pouco arriscado, mas muita gente gosta e faz as operações com uma análise bem feita. Ok, então eu creio que ficou entendido aquela situação do mercado contra o tempo e mercado a favor do tempo. E agora vamos fazer aqui uma entrada, tá? Vamos fazer uma entrada pré-live, ou seja, antes do início do jogo, no mercado contra o tempo em over, no over 3,5. Ok? Então, agora ela está com cotação de 1,35, ou seja, está me dando 35% de rentabilidade. Não vai dar isso tudo porque tem os 6,5% da Betfair, tá? Mas o que você faz? Assim como a gente já tratou em vídeo anterior, você vai clicar aqui em cima da odd, do quadrado aqui, né? E ele vai abrir aqui na folha de apostas, tá? Olha aqui. Então, abriu aqui no folha de apostas, Barcelona, Sport Gijón, mais de 3,5 e tal. Então, vamos colocar um valor aqui irrisório, né? Apenas para a gente poder trabalhar e ensinar vocês. Então, eu vou colocar aqui $10. O lucro, ele vai aparecer aqui 3,50, mas aqui embaixo, ó, ele já mostra $3,27, que é já descontado os 6,5% da Betfair, tá bom? E aqui mostra que se o jogo ele não tiver mais de 4 gols, ou seja, se ele for under 3,5, tiver menos de 3,5 gols, eu vou perder o meu investimento, tá? Então, eu vou fazer agora a entrada pré-live e nós vamos aguardar o início do jogo, e à medida que o jogo for passando, e a gente retorna aqui para poder comentar. Então, ela subiu agora para 1,36, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui, clicar aqui na setinha para cima e ajustar de acordo com o que está aqui, tá certo? Correspondido nesse mercado aqui do mais ou menos 3,5, a gente tem $99 mil, tá? Eu vou clicar aqui em efetuar aposta e agora eu posso confirmar apostas. E aí a gente tem que aguardar alguns segundos e pronto. A minha operação ela entrou no mercado, tá certo? Então eu já estou no mercado e agora eu vou aguardar o jogo iniciar para a gente poder fazer a análise direitinho durante o jogo, tá certo? Aqui já apareceu o cash out, se eu quiser eu posso até fechar com prejuízo aqui. Então já a gente retorna, vou dar um pause agora. Ok, então o jogo está já com 12 minutos, caminhando para os 12 minutos. E quando eu fiz a venda aqui no caso, né? Mas quando eu fiz a entrada no over 3,5 com odds de 1,36 no começo do jogo, ele me deu me ofereceu este lucro, né? Que foi 36%. Aí, ou seja, da mesma forma que eu expliquei no começo do vídeo, este mercado ele é contra o tempo, né? Então, à medida que o tempo passa, você vê que agora o Barcelona fez um gol. O Messi abriu o placar para o Barcelona. Então, eu já estava perdendo 87 centavos. Ou seja, a partir do momento em que o tempo passa no mercado contra o tempo, você vai perdendo dinheiro. E a cotação já estava agora 1,47. Então, eu já ia fazer uma entrada, né? Ia fazer uma entrada a 1,47, mas infelizmente saiu o gol antes, né?
Então o mercado ele fica suspenso e vamos aguardar ele retornar. Então essa cotação que estava 1.36 no começo do jogo, 12 minutos depois ela já estava 1.47. Então se antes ela dava 36%, agora ela estava dando 47%. Então se eu fizesse mais uma entrada, o meu lucro já, minha responsabilidade aumentaria e o meu lucro também já iria dar uma subida. Então vamos esperar retornar aqui só para a gente ver quanto que a Betfair vai oferecer agora, se ela vai oferecer algum lucro para mim ou se ela só vai cobrir apenas o prejuízo que eu estava, que era 87 centavos. Então aqui, ó, como já ocorreu um gol, então esse mercado de mais de meio gol ele já acabou, fechou, tá? Então eles estão me oferecendo aqui 94 centavos, que isso dá o que? 9,4%, tá? É uma rentabilidade boa, viu? Porque você não deve enxergar o valor em dinheiro, mas o valor percentual. Então, como eu coloquei uma responsabilidade de apenas 10 dólares, obviamente que eu vou, como é pouco, eu vou ganhar pouco. Mas se eu tivesse colocado 1.000 dólares, eu estava ganhando neste momento 107 dólares. Então, pessoal, enxergue o valor percentual, tá? O valor percentual de lucro e não o valor em dinheiro. Então, eu decidi não fechar nesse momento, vou aguardar um pouco mais para ver se sai mais um gol, para você ver que se sair um gol ainda no primeiro tempo, provavelmente ele vai dar um pouco mais de lucro aqui. Mas se eu quisesse, eu já poderia fechar esta operação, tá certo? Então, eu vou correr esse risco. Eu decidi correr esse risco, mas você fique à vontade para fechar a operação quando você quiser. Então o jogo está agora com quase 14 minutos, eu vou dar um pausa aqui e retorno mais tarde. Ok, então agora o jogo com 26 minutos. O Barcelona ele não tem o controle absoluto do jogo. O Sport Gijón não consegue também fazer muita coisa, mas ainda está conseguindo segurar. Ainda não conseguiu marcar gol e provavelmente não vai conseguir, né? Nesses aspectos aqui, quando o time visitante ele marca um gol, por exemplo, se o Sport Gijón ele tivesse saído à frente no placar, que acontece às vezes, ou ele empatasse agora, para mim seria uma maravilha. Por quê? Porque a tendência é o Barcelona virar o jogo, né? Então eu aguardaria para que houvesse mais gols, tá? Então, quando a gente iniciou, a gente comprou, né, no caso foi uma venda, na verdade, mas a probabilidade estava 1.36, tá certo? E eu coloquei 10 dólares e o lucro 3,60, na verdade caiu para 3,37 por causa da comissão da Betfair. Após o gol, ele caiu, acho que para 1.1, 1.12, mais ou menos, e já subiu novamente. Então é isso que ocorre no mercado contra o tempo, tá certo? Eu estava lucrando $1, aproximadamente $1, em torno aí de 10%, e agora eu já estou perdendo 50 centavos, ou seja, 5%. Então o mercado contra o tempo ele é assim, à medida que o tempo passa e se o resultado que você investiu não sair ou não estiver tendendo a sair, você vai perdendo, tá certo? Então agora o que a gente pode fazer? Aí vem aquela pergunta, beleza, eu fiz uma entrada antes do jogo, e agora? Eu posso fazer outra entrada? Pode, em qualquer um dos mercados você pode fazer uma outra entrada, inclusive neste mesmo, tá? Por exemplo, eu posso clicar aqui na odd de 1.42, agora ela subiu ali, deu uma variada, tá? Subiu para 1.43, tá? Então, ó, eu posso fazer uma nova entrada. O mínimo que a gente pode investir aqui na Betfair é 4 dólares. Por exemplo, se eu colocar 3,99 e quiser fazer o investimento, ó, não aparece nada, não dá para clicar em efetuar a aposta aqui, tá? Então, se eu mudar, né, colocar aqui 4. Ok. Então, já posso clicar. Tá? Subiu para 1.44 agora, eu vou ajustar aqui, vou clicar na seta para cima, clico em aqui o lucro 1.72
E antes o meu potencial estava, que a gente chama de potencial de lucro, o meu potencial de lucro estava 3,37. Quando eu clicar aqui e investir esses $4, ele vai subir para 5,01. Tá? Então, eu vou fazer agora a minha segunda entrada aos 30 minutos. Já subiu de novo para 1,45. À medida que o tempo vai passando e não for saindo gol, esta cotação ela vai subindo cada vez mais. Tá? Então, vamos lá. Eu vou ajustar aqui para 1,46. Eu posso também programar. Se eu quiser botar 1,5 aqui, ele vai ficar aguardando, né? Meu investimento não vai ser correspondido de imediato e ele vai ficar aguardando até alguém fazer um investimento contra ele. Deixa eu clicar aqui e fazer um investimento de apenas $4. As odds elas estão variando muito nesse momento, tá? Ok, então está ali contando os segundos e vamos esperar agora o investimento entrar no mercado. Subiu para 1,47 já. Ok, então aqui ó, foi correspondido, tá? A minha responsabilidade aqui já modificou para $14 e o meu potencial de lucro já subiu para 5,12, beleza? E aqui eu tenho o investimento atual, mas eu posso clicar aqui em apostas abertas, aqui ele vai me dar ele vai mostrar para mim quais são as apostas que eu tenho abertas neste momento, tá bom? Quando eu deixo clicado aqui, ó, marcado probabilidades médias, eu fiz uma entrada a 1,36 pré-live e outra a 1,46, tá? A média ficou aqui, ó, 1,391, essa é a minha média. Então, ele junta como se ele estivesse unindo os dois investimentos, transformando ele em um só. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui em consolidar e ele vai mostrar as duas entradas que eu fiz. Uma delas, a probabilidade de 1,36 com $10 e a outra 1,47 em que eu coloquei $4, beleza? Mas eu vou retornar aqui para probabilidades médias. Então, fica aqui como se eu tivesse feito apenas uma única entrada de $14 com o lucro de potencial 5,48 menos os 6,5%, 5,12, tá certo? Então, pessoal, nesse momento, se eu quiser, eu posso fechar um prejuízo, eu posso fazer entrada em qualquer outro mercado, tá? Não há nenhum problema nisso, tá certo? Mas nós vamos aguardar para ver se sai ainda algum gol neste primeiro tempo, para poder retornar e fazer os comentários, tá? Bom, então acabou agora o primeiro tempo do jogo, apenas 1-0 para o Barcelona. O jogo está no intervalo. E aqui, por enquanto, um prejuízo de 4,26. O Barcelona não correspondeu bem no primeiro tempo. Eu vi que ele jogou muito mal, o Neymar perdeu gol na cara do gol. Então, ocorreram esses problemas. Assim, eu decidi aguardar. Eu vou aguardar agora o segundo tempo para ver como que o Barcelona vai reagir. Inclusive, quase ele tomou um gol agora há pouco. E decidi esperar. No começo, quando saiu o primeiro gol, se eu quisesse, teria fechado com lucro. Mas decidi esperar. Então, vamos aguardar para ver o que vai ocorrer agora no segundo tempo, ok? Bom, então o jogo está no segundo tempo, já iniciou. Até agora continua 1-0, a gente está com prejuízo de 6,55 e a odd do over 3,5 que a gente entrou no início a 1,36 e depois a 1,47 já subiu para 2,52. Então, esse é o mercado contra o tempo. Agora você consegue entender como é que funciona, né? Então, eu vou agora fazer mais uma entrada, decidi fazer mais uma entrada, né, no over 3,5, para que o meu potencial ele possa dar uma subida, né? Eu vou aproveitar essa odd que está um pouco alta, tá 2,56, então o meu potencial agora está em 5,12 e ele vai subir para um pouco mais de $11, né?
está 2,56, então eu posso armar aqui, ó, a 2,58 se eu quiser. Já subiu 2,62. Eu vou aqui dar uma subida para... Vou colocar aqui a 2,64 e vou clicar em efetuar a aposta. 2,66. Eu vou editar, posso clicar em editar para retornar. Eu vou armar a 2,64. Então a gente espera aqui contar os segundos, não é imediatamente, tá? Porque senão ficaria muito fácil, né? Você fazer as operações. Então provavelmente ela já vai entrar porque já está 2,68 aqui. Ok. Correspondido, então a minha responsabilidade já subiu para 18 dólares. E o meu potencial de retorno aqui, de lucro, está em 11,41. Beleza? O jogo está com 55 minutos e daqui para frente as probabilidades elas vão ficar variando quase que o tempo todo. Vamos aguardar um pouco mais para ver se sai gol. O Barcelona continua em cima, continua pressionando, mas já perdeu alguns gols. Mas eu acredito que logo em breve ele deva marcar. Ou levar um gol também, né? Bom, então agora com 62 minutos do segundo tempo, o Barcelona conseguiu enfim fazer o segundo gol, né? O Barcelona não jogando bem, não correspondendo como deveria ou como esperávamos. Foi muito ruim, o Neymar perdeu 2 ou 3 gols na cara do gol. E vamos ver agora se vai aparecer algum lucro ou se vai zerar o prejuízo. Então a odd caiu agora, estava 2,68, né? Então deu uma quando eu entrei, né? Então aqui, ó, o prejuízo que já estava em mais de 6 dólares, ele diminuiu, tá? Foi para agora 2,19, né? A odd, então vamos ver como está a nossa média. Ok, com as 3 entradas que eu fiz, a pré-live e as outras 2 entradas, a minha probabilidade média, ela subiu para ficou em 1,678. Neste momento está 1,89, ou seja, ainda está acima da minha média, tá? Então por isso eu ainda estou com prejuízo. Qual é a opção que eu tenho nesse momento? De fechar a operação com este pequeno prejuízo ou de aguardar, certo? Então, conhecendo o time do Barcelona, eu creio que ele vai tentar ampliar e eu vou tomar a decisão de esperar um pouco mais. Bom, agora com 73 minutos de jogo, o Barcelona acabou de marcar um gol de pênalti. Soares. E aqui apareceu para mim 1,51 de lucro, né? Então eu vou só esperar aqui atualizar um pouco. Geralmente o mercado ele atualiza, mas já está com mais de 70 minutos. Então para não correr mais riscos, eu prefiro fechar, né? Ainda falta quase 20 minutos para terminar o jogo, mas é bom tentar fechar. Vou tentar fechar aqui porque as probabilidades elas variam muito, né? Geralmente após os 70 minutos as odds variam muito rápido e fica um pouco difícil para fechar. Olha, estava a minha média ficou em 1,678 e nesse momento está 1,755. Para não correr mais riscos, como eu disse, eu resolvi fechar porque o jogo do Barcelona não me agradou, não está me agradando nesse momento. Você viu que quando eu cliquei para efetuar o fechamento da operação, aqui, olha, apareceu esta faixa rosa, né, escrito apostar contra, mais de 3,5, uma probabilidade de aposta a favor de 1,56. Então, como se eu tivesse feito uma operação contra, ok? O over 3,5 a 1,56. Como eu já expliquei em vídeo anterior, quando eu comprei esta odds, esta probabilidade no começo do jogo e fiz as entradas e tal, é como se eu tivesse feito uma venda, né? Como se eu tivesse vendido e agora comprado mais barato, gerando assim um lucro, ok? Um lucro pequeno comparado à questão do investimento que eu fiz, né? Então, na verdade, eu fiz um investimento de
18 dólares, né? Então foi 1,27 vezes 100 dividido para 18. Apenas 7% de lucro. Então, como eu fiz um investimento pequeno, tá? Como eu fiz um investimento pequeno, então o lucro obviamente é pequeno. O jogo agora ele ficou suspenso novamente. Ok, ocorreu um novo pênalti em cima do Neymar, né? Então o mercado está suspenso. E mais um gol do Barcelona. Se eu tivesse aguardado, né? Se eu tivesse aguardado, eu teria ganho os 11 dólares de lucro. Só que a gente não pode ficar naquela ganância, né? Não, vai sair, meu amigo. Foram 2 gols de pênalti aqui, ó. Esses 2 gols, um próximo ao outro, foram 2 gols de pênalti. Não tem como você prever isso aqui, é muito difícil, tá? O Barcelona não vinha jogando bem após ele ter feito 2-0, ele vinha tocando a bola muito lentamente, então para evitar o prejuízo é melhor que você garanta um lucro pequeno do que um prejuízo alto. Tá certo? Bom, de qualquer forma, eu creio que deu para passar direitinho para você como que funciona o mercado contra o tempo, como que você faz as entradas pré-live, faz as entradas durante o jogo no mercado de gols em over. Ok? Então, pessoal, eu finalizo por aqui. O vídeo eu creio que ficou um pouco longo, mas eu agradeço a paciência. Fique com Deus, muito obrigado. Próximo vídeo, logo em breve. Até mais.